E nós vamos fazer uma pequena leitura do Evangelho, do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Vamos ver a bem-aventurança nas palavras, no pensamento do Cristo. Nós, primeiramente, queremos te desejar boas-vindas, uma alegria ter você conosco. O Obrigado. Instituto Espírita Allan Kardec de Mal te abraça e te acolhe com muito carinho, tá bom? E gostaríamos muito que você ficasse bem à vontade. Esse encontro é um encontro muito simples, muito caseiro, sabe? Onde, em torno do Evangelho, nós procuramos a simplicidade da parte moral que o Cristo nos ensina. E com essa simplicidade, transferir para o nosso cotidiano, para a nossa vida. E a sua Já estou bem à mensagem, vontade aqui. e a sua mensagem vai ser muito enriquecedora para todos nós, tá bom? Ok, Vou fazer obrigado. a leitura, depois nós fazemos a nossa prece e passamos para você. Vamos lá. Vamos lá, Luiz. Do capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, os itens 1, 2 e 3. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Está em Mateus, capítulo 5, versículos 5 a 10. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Está em Lucas, capítulo 6, versículo 24 a 25. Nós convidamos, então, todos a se recolher na sua casa interior e, junto comigo, buscar uma sintonia maior, aproximar do seu anjo guardião e, associado ao seu anjo guardião, nós possamos avançar e encontrar uma imagem singela de Jesus, nosso Mestre. E através destas bem-aventuranças, nós possamos compreender o seu pensamento direcionado a Deus, nosso Pai Criador do Universo. Jesus, nós te pedimos, em benefício do nosso irmão Luiz, inspira para que ele possa traduzir para nós as suas bem-aventuranças. Abençoe o nosso lar, abençoe todos aqueles que conosco convivem neste momento, especialmente para a família que passa por desafios, pelo doente, por aquele que se encontra em aflição. Jesus, em teu nome, Senhor, e em nome de todos que estão ligados a nós, nós te pedimos para começar a nossa pequena reunião do dia de hoje, te dando graças. Que assim seja. Luiz, olha, mais uma vez, muito bem-vindo. Nós temos aqui Luiz Lima, de Orlando, né, Luiz? Você está em Orlando? Estou na região de Orlando. De Orlando. Fiquem muito à vontade, sejam bem-vindos todos vocês. E é isso. Nós te pedimos para você fazer uma pequena apresentação de você mesmo para a gente aproximar um tanto mais mesmo do seu coração e da sua mensagem. Fica fácil para nós, sabe?
Ok. Fique à vontade, meu irmão. Tá. Bom, a gente que agradece a oportunidade de fazer esse trabalho, né? Essas oportunidades que aparecem, a gente, né, tem que estar sempre pronto para servir, então a gente agradece realmente. Eu estou aqui na Flórida, na região de Orlando, né? Eu mudei para cá em 1990, então já estou há 31, vai para 32 anos já aqui, né? E a gente participa num centro aqui em Orlando como voluntário, mas a gente fala, né, e faz palestras e workshops aí pelo país inteiro afora, né? Então, a gente já faz isso há 20 anos aí, né? Né, acho que é parte do trabalho que a gente se propôs a fazer enquanto estava lá em cima planejando tudo, né? Mas então é isso aí. Então, quando você me convidou para fazer esse trabalho, eu falei para você, eu tô com uma semana meio atípica de tanta trabalho, né? Tomara que o tema que você está procurando encaixe em alguma coisa que eu já tenho feita, porque eu não ia ter muito tempo de preparar nada. E eu tinha exatamente feito um trabalho que a gente já fez há muitos anos, já vem fazendo há muitos anos, repetindo por aí afora, sobre o capítulo 5, né? E é um trabalho que a gente chama de sofrimentos e aflições, onde a gente vai destrinchar aí o que é falado no capítulo 5, né? Da parte das bem-aventuranças. Tá? Então, essa é a proposta de hoje, a gente explorar o assunto aí sobre sofrimentos e aflições, que a maioria de nós, né, nós somos quase mestres nisso daí, né? Porque já chega, né? Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou dividir a tela com vocês aqui para a gente projetar algumas ideias, tá? Vocês conseguem ver, né? Tá, então vamos lá. Bom, quando a gente chega, né, quando a gente vai pegar o que foi falado por Allan Kardec com o Concurso dos Espíritos e estudar um pouquinho isso daí, começa a aparecer algumas coisas que a gente tem que primeiro esclarecer. Então, quando ele fala assim, bem-aventurados os aflitos, né? O título em si já precisa um pouco de esclarecimento. Se eu for olhar no dicionário, bem-aventurado é aquele que é muito feliz, né? Ou que tem a felicidade do céu. São duas definições diferentes, mas elas têm, assim, do modo geral, a mesma conotação, né? Então, olha só, alguma coisa que está ligada com a felicidade do céu. Isso é incoerente, a princípio, com o resto da frase, aflito. Né? Como é que você está felicidade do céu e você está aflito? Aflito é aquele que está angustiado ali, né? Sentindo alguma coisa, né? Alguma coisa que não é uma energia positiva a princípio. Então, esse bem-aventurados os aflitos, né? Fora do ambiente espírita, eu acho, o pessoal olha e fala assim, que é isso? Né? Porque são, a princípio, se você prestar, em termos de linguagem, não em termos de filosofia, religião, nada disso, em termos de linguagem, parece uma coisa contraditória. Né? E aí que a gente vai ter que entender como é que isso tudo se encaixa. Então, eu coloquei aqui uma linha simbólica de tempo e um momento que é esse momento agora. Nós aqui agora conversando, fazendo esse trabalho aqui junto, todo mundo junto aqui, nós todos. Quando a gente fala quando a gente demarca esse momento como agora, óbvio, automaticamente eu demarquei o que é passado e o que é futuro. Tá? Isso daí é uma questão do tempo ser linear. E quando a gente fala em algum tipo de aflição, alguma coisa nesse sentido, é algo que já aconteceu. Não tem sentido eu falar em aflição que vai acontecer, porque eu tenho ainda o livre-arbítrio de não deixar acontecer. Então, quando a gente fala em aflição, né, isso é alguma coisa que se reporta para trás. Pode ser 2 semanas atrás, 10 anos atrás, pode ser quando a gente era criança, mas não necessariamente para por aí. Isso pode ser em alguma vida, em alguma encarnação que ficou lá para trás. Né? Porque a vida como um todo, a vida, se você pensar a vida do espírito, né, ela não reconhece tempo e espaço. Né? Então não interessa se foi o que a gente aqui na Terra considera encarnação passada ou há 10 anos, não interessa. Aconteceu, aconteceu. Então essas aflições, essas coisas pelas quais a gente vai passando e tem que lidar com isso, são coisas que estão lá para trás. O que a gente quer evitar é rebater isso lá para frente. Pegar algo que aconteceu há tanto tempo atrás e rebater lá para frente para ter certeza que eu vou passar pela mesma coisa ruim lá na frente. Ninguém quer fazer isso, só que acontece o tempo todo. Então a gente começa a tentar esclarecer essa situação. Então, toda vez que a gente fala numa aflição, é alguma coisa que está lá para trás. Sofrimento é alguma coisa que está lá para trás.
Eu posso chegar para você agora e dizer assim, eu estou sofrendo. Quando eu acabar de falar a frase, já é passado, né? Até esse detalhe entra. Então, o sofrimento ele tem que sempre ser olhado, assim como a aflição, como uma coisa que já aconteceu. E não precisa acontecer de novo. Claro, a gente vai ter que fazer algo diferente para que isso não aconteça de novo. Mas então a gente diz que as aflições elas são ecos de ações do passado, é alguma coisa que está se refletindo, mas não começou agora. É alguma coisa que vem lá de trás. E quanto mais eu repetir, pior fica, porque o eco vai aumentando, esse negócio vai tomando conta da gente, né, através da nossa vida aí, e vai complicando a nossa situação. Então, essa reflexão sobre o que é sofrimento e aflição como alguma coisa do passado não significa que isso precisa acontecer lá na frente, tá? Sofrimentos e aflições são coisas do espírito. São coisas do espírito, elas não reconhecem tempo e espaço, acontece em qualquer hora, em qualquer lugar. Qualquer hora, inclusive, não é hora só no relógio aqui, não. É qualquer hora, em qualquer encarnação, né? São coisas que aconteceram lá para trás. Mas aí tem uma coisa interessante, olha só. Digamos que, por exemplo, aqui o meu pulso aqui eu bata na ponta de uma mesa, bem na quina da mesa. E aí vai doer, vai machucar, né? Aí eu fico com aquele, dá um hematoma às vezes, fica doendo ali, fica incomodando. Imagina que eu vá no médico e diz assim, olha, doutor, eu estou com uma dor aqui no meu pulso, o senhor pode me dar um remédio? Primeira coisa que ele vai perguntar é assim, olha, mostra para mim aonde no seu pulso está a dor. E eu consigo apontar exatamente o lugar onde a dor é. Geometricamente, milimetricamente, eu consigo colocar o meu dedinho exatamente nesse ponto aqui. Ele dá lá o Tilenol, a gente vai para casa, acaba a dor, daqui a pouco vai embora. Só que, às vezes a gente vai no médico, ou às vezes a gente fala para alguma pessoa e fala assim, olha, não, eu estou com alguma coisa, não estou me sentindo bem. Aí você fala assim, mas aonde que é? Aí você aponta, por exemplo, assim, a região da barriga e você fala assim, olha, é mais ou menos aqui. Se você chegar e falar isso para o médico, é mais ou menos aqui, apontar para a sua barriga, ele vai falar, não, peraí, eu preciso de mais detalhe. Me mostre exatamente o ponto que é. E aí você fala assim, olha, eu não sei, é nessa região aqui. E você fala, é nessa região aqui. Para o médico, isso aí não é complicado, porque naquela região você pode ter, por exemplo, mostrado a área onde fica o fígado, onde fica, sei lá, o pâncreas, o baço, ele precisa de mais detalhe. O problema é você não consegue localizar a dor. Você não consegue com o dedinho fazer assim e dizer é aqui, né? E tem o terceiro nível que é, você chega e diz assim, não estou me sentindo bem. E aí alguém, um médico, ou uma pessoa pergunta, mas o que você tem? Não sei, não estou me sentindo bem. Não, mas aonde que é? Na cabeça, no pé, no estômago? Não estou me sentindo bem. Não sei explicar onde é que é. Ou seja, é mais difícil ainda do que você limitar a região da barriga, é pior ainda. Por que isso? Porque essas dores que não são físicas, de bater, por exemplo, na ponta da mesa, estão no perispírito. Então, essas aflições, essas dores, o sofrimento que a gente carrega, né, o sofrimento emocional, ele está no perispírito. Se está no perispírito, eu não tenho como localizar, porque perispírito, GPS não pega perispírito. Eu não tenho como milimetricamente dizer, tá 3 centímetros acima do meu dedo e a 2 centímetros. Não tem como. Então, a gente passa por esses sofrimentos que nos oferecem sintomas não localizados. E fica difícil, porque a gente não consegue dizer aonde que está essa dor. A gente não consegue trabalhar com ela de uma forma material que a gente está mais acostumado. Ah, vou tomar um remédio, vou passar uma pomadinha aqui e vai passar a dor. Não existe esse tipo de coisa. E essas dores, esses sofrimentos, elas vêm por uma causa. A causa desses sofrimentos é sempre a mesma. Como esse sofrimento acontece, o resultado dele varia de pessoa para pessoa, mas de caso para caso. Mas a causa é sempre a mesma. E a gente vai tentar reduzir a causa aqui numa imagem que a gente vai colocar aqui, vamos ver se a gente consegue. Imagina Jesus chegando. Jesus, obviamente, ele encarnou com uma missão que era reforçar as leis que Moisés nos trouxe inicialmente como os 10 mandamentos. E essas leis que Moisés nos trouxe, elas têm um endereço, que é a gente tomar conhecimento, ou foi, na época, tomar conhecimento, ou pelo menos iniciar a moralização. Então, por exemplo, Moisés vai lá em cima, desce com um tabletezinho, e no tabletezinho está escrito assim, você não pode matar, por exemplo. Nós vamos usar isso como exemplo para desenvolver o assunto. Então, você não pode matar.
Na hora que Moisés desce do morro e diz, olha, vocês não podem matar, literalmente quase mataram ele. Porque, olha só, o pensamento da época, o pensamento bárbaro é, como que eu não posso matar? Se hoje eu já matei 3, todo dia eu mato alguém. Né? Então, eu posso estar conversando aqui com o Paulinho, de repente, né, a gente cara a cara conversando, a coisa vai esquentando, a gente vai se desentendendo. Nessa época aí, a coisa mais fácil que tem é puxar a espada, enfiar no corpo dele e ir embora. Vai fazer a mesma coisa com o outro, daqui a pouco o outro faz comigo. É a coisa mais fácil, mais convencional que tem. Aí vem Moisés e diz, você não pode matar. Bom, o que a população faz? Bota as mãos na cabeça e fala, como não? Né? Tem que explicar melhor. E aí Moisés é obrigado a lançar mão de leis disciplinares. Então ele coloca 613 leis disciplinares para conseguir sustentar as 10 que vieram lá de cima. Então, olha só, as leis de Moisés, que Jesus veio reforçar, elas endereçam valores morais. Com esses valores morais, e isso é assim até hoje na nossa sociedade, com esses valores morais, nós criamos leis sociais que vão justificar a gente, por exemplo, não matar. Então, olha só, o mandamento é não matar, mas a lei social é algo assim, olha, você não pode matar, mas se você matar, você vai para a cadeia. Se você matar, você vai para a cadeia, não é lei de Deus, é lei social. Tá? Em função dessas leis sociais, a gente tem uma certa atitude dentro da nossa sociedade. Então, há 2.000 anos atrás, eu estou discutindo com o Paulinho, enfia a espada e vai embora para casa. E acabou e está tudo resolvido. Hoje, eu não posso fazer isso, porque eu falei, peraí, eu tenho que ter uma atitude diferente, porque tem uma lei social ali que vai me colocar na cadeia. Então, peraí. Então, o que acontece? Hoje, a nossa atitude não é a mesma de 1.000 anos atrás, não é a mesma de 2.000 anos atrás, porque nós temos uma hierarquia aqui, né? Que é isso que a gente vê aqui na tela. Valores morais primeiro lá em cima, leis sociais e o nosso comportamento, a nossa atitude. Então, a coisa vem de cima para baixo. Né? Eu acho que isso, né, fica bem claro para a gente. Jesus vem para reforçar isso. Então, quando a gente vê a coisa de cima para baixo, nós estamos seguindo a lei de Deus. O valor moral vem acima de tudo. Só que, com o tempo, as coisas foram andando e começam a acontecer casos, por exemplo, assim. Então, tá lá. Eu tenho que ter uma certa atitude, porque eu não posso matar alguém, senão eu vou na cadeia. Mas aí eu sou uma pessoa influente, eu matei alguém. Só que eu sou uma pessoa influente na sociedade, junto aos governantes, seja lá o que for. Aí eu falo assim, olha, vamos fazer um ajuste na lei social, e a nova lei social vai ser assim, você não pode matar, se você vai matar, você vai para a cadeia, mas o seu primeiro crime é perdoado. Olha como está complicando. O que acontece? Mudou a minha atitude porque eu matei. Eu estava segurando porque a lei social ia me botar na cadeia, mas eu fui lá e matei alguém. E o que eu vou fazer então? Eu vou, a partir da minha atitude, eu vou alterar ou ajustar as leis sociais que vão gerar com o tempo, ano após ano, século após século, vão gerar na sociedade a percepção de outros valores morais que agora são ajustados, não são os reais. Então, algumas coisas que a nossa sociedade moderna toma como valor moral, ou seja, algo que é aceitável, na verdade não é. E a sociedade vai se desintegrando completamente, porque eu estou na contramão da hierarquia. Em vez de eu estar seguindo as leis de Deus, eu estou indo na contramão das leis de Deus. Por quê? Quem é o mandante agora é a atitude, não é mais o valor moral. Certo? Então, a nossa sociedade fica toda destrambelhada. Né? Quando eu falo sociedade, é a humanidade, é todo mundo. Né? Fica tudo danado, tudo complicado, porque a gente perdeu aquele digamos assim, contato inicial com os verdadeiros valores morais. O que a gente usa como valores morais na nossa sociedade, muitas vezes, são ajustados. Ah, todo mundo faz, eu vou fazer também. Não, não é. Isso não é valor moral. Todo mundo faz, eu também faço, não é valor moral. Né? E essa aceleração nossa, contrária às leis de Deus, né? A gente vai na velocidade parece cada vez maior, né? Tem a ver com o nosso egoísmo, com o nosso orgulho, com os nossos vícios. São os vícios que nos colocam no caminho, na contramão. Bom, eu indo contra as leis de Deus, uma coisa é garantidamente certa. A gente pode não saber
a data, horário e local, mas uma coisa é garantida, vai ter sofrimento, vai ter ranger de dente, né? É óbvio, porque eu estou fazendo alguma coisa que sabidamente, né, vai me trazer consequências não necessariamente muito boas. E essas consequências vão acontecer alguma hora, alguma coisa que eu faça errado aqui, eu vou ter que me ressarcir de alguma forma. Não necessariamente dente por dente, olho por olho, porque isso é lei social, isso não é 10 mandamentos, né? Dente por dente, olho por olho, dente por dente, é uma lei disciplinar. Tá? Então, não é dente por dente, olho por olho. Se eu matei alguém nessa vida, na próxima vida, não necessariamente eu preciso ser morto. Eu posso trabalhar, por exemplo, numa profissão que salva vidas. Eu posso ser um médico, cuidar de crianças, por exemplo, numa creche pequena, né? Crianças órfãs, por exemplo. Né? Esse tipo de trabalho que é um ressarcimento. Tá? Então, entrar contra as leis de Deus, entrar na contramão dessa avenida vai trazer sofrimento e vai trazer aflição. E aí a gente fala, pobrinho de mim, coitado de mim, a nuvem negra está em cima de mim aqui. Não é assim, né? A nuvem negra, quem criou fui eu mesmo. Ela não é decreto divino dizendo assim, aquele cara ali não gostei dele, coloca uma nuvem negra em cima da cabeça dele. Não existe isso, tá? Bom, aí a gente tem que trabalhar, tem que lidar com essas mazelas todas. E aí começa a reclamação. Eu fui na contramão das leis de Deus tantas vezes e agora começa a reclamação. Aí vem insatisfação, porque eu não mereço isso, porque é tal questão não sei o que lá, porque onde está Deus e esse tipo de coisa que a gente vai. Bom, isso é um processo que a gente vai entrando, a gente vai, né, remoendo as nossas mazelas até que uma hora a gente tem que fazer uma decisão, né? E essa decisão tem dois caminhos, que eu chamo de caminho verde e o caminho vermelho. O caminho verde é aquele que a gente toma responsabilidade pelos nossos atos, independente de quanta coisa errada a gente já fez. Chega num ponto eu falo, chega, não dá mais, acabou, pronto, acabou. Eu preciso mudar, não consigo mais lidar comigo mesmo assim. Aí a gente entra na linha da responsabilidade, onde a gente vai olhar para trás, ver por que a gente está caindo nessa situação, vai fazer análise das nossas escolhas, né? vai tentar entender um pouquinho mais, precisa de conhecimento, a gente vai entrar num processo que é longo, mas tem que entrar, né, de refinamento moral, de estudo, de moralidade, tudo isso. É um processo. Mas é um processo que começa quando eu chego, bato na mesa e digo assim, para tudo, traz tudo que eu já fiz de errado para cá, bota tudo aqui que eu vou começar a trabalhar com isso. Responsabilidade. Mas tem um outro caminho, que também é uma opção, né? E é livre-arbítrio, todo mundo tem seu livre-arbítrio. O outro caminho é o caminho da vitimização. A vitimização, eu vou reclamar até o último choro. E a vitimização é assim, eu estou nessa situação aqui, tudo danado, tudo errado, porque vocês fizeram alguma coisa aí. Vocês fizeram isso tudo comigo, vocês me colocaram nessa situação. Para que eu saia dessa situação, vocês que são os responsáveis por fazer alguma coisa, vão ter que desfazer o que vocês fizeram. E eu vou ficar aqui esperando. Né? Então, vou cruzar meu braço aqui, ó, e vou ficar aqui esperando vocês desfazerem o que vocês fizeram, que me colocaram nessa situação onde tudo dá errado na minha vida, onde eu tenho que reclamar de tudo. E estou esperando. Né? E estou esperando. E eu vou ter que esperar muito tempo. E o tempo que eu espero, enquanto eu estou esperando, esse tempo vai me criando revolta. Né? Aí você entra nas acusações, nas revoltas, a tal ponto que chega um certo momento em que eu entro num processo que eu chamo de implosão moral. Que você não aguenta mais, pum, acabou, pum, desabei. Esse desabar pode ser um suicídio, pode ser uma depressão profundíssima, alguma coisa nesse tipo. Por quê? Porque vocês não param de desfazer, não param para desfazer aquilo que vocês fizeram que me colocaram nessa situação. E eu continuo esperando. Né? Esse tipo de colocação, quando a gente entra na vitimização, a gente precisa de um salvador externo. Precisa de um salvador. E o salvador não chega. Né? E por que Deus não manda o salvador? Por que eu estou aqui sofrendo? Né? Então, são duas maneiras completamente diferentes, aliás, antagônicas, né? De olhar para o mesmo problema. E é livre-arbítrio. Se a gente escolher vitimização, o sofrimento vai ser muito maior. Vai ser muito maior. Além de eu ter andado na contramão da lei de Deus, ter batido com a cabeça na parede, eu vou continuar batendo com a cabeça na parede até o Salvador chegar.
e não vai chegar. Então, vitimização nunca é algo que a gente deveria usar como método de tratamento de aflições. É justamente o contrário, é entrar na responsabilidade. E aí Allan Kardec estuda isso com profundidade em vários pontos da sua obra, não é só no Livro dos Espíritos, não, em vários pontos da sua obra. Mas ele tem uma pergunta muito interessante lá no finalzinho do Livro dos Espíritos, 1004, em que se baseia a duração do sofrimento do culpado? Porque olha só, se você chega e fala assim para mim, olha, Luiz, tá tudo ruim, eu já entendi que tá tudo ruim para você, agora é o seguinte, aguenta firme aí porque só faltam 2 semanas. Me dá uma certa perspectiva. Mas se você falar assim, olha, você vai ter que aguentar muito tempo, porque isso daí vai 25 encarnações. Me dá outra perspectiva. Então, eu quero saber quanto tempo mais eu vou sofrer. Todo mundo quer saber. Né? Será que amanhã de manhã passa tudo? Será que depois do almoço amanhã já está tudo legal? Allan Kardec faz essa pergunta, mas olha a resposta. No tempo necessário à sua melhoria. Tá, e quando é que eu vou melhorar? Quando é que chega o Salvador? Né? E aí ele fala, sendo o estado de sofrimento e de felicidade proporcional ao grau de purificação do espírito, e se eu estou indo na contramão das leis de Deus, o grau de purificação do espírito é muito baixo. Certo? Então depende, a duração e a natureza dos seus sofrimentos depende do tempo que leva para se melhorar. Então, quanto tempo leva isso? O tempo que eu quiser. Se eu quiser falar assim, olha, eu vou melhorar daqui a 3 minutos, 3 minutos. Se eu falar assim, não, eu só vou melhorar daqui a 80 encarnações. 80 encarnações. Né? Eu sou aquele que estabeleço o meu próprio. Eu sou aquele que me julgo e estabeleço minha própria pena. O quanto eu vou esperar é minha pena. Né? Não depende de ninguém, não tem decreto divino que vai dizer assim, olha, existe, você espera o quanto que você tiver, mas tem um limite, só pode ser 2 anos. Não tem isso. Né? É o quanto você quiser, literalmente, quanto tempo quiser. Tá? Então, até isso, até a ideia de sair das aflições depende exclusivamente da gente, não tem vitimização. Outra pergunta de Allan Kardec. De que serve aos espíritos o caminho do bem, seguir o caminho do bem, se isso não os isenta das penas da vida corporal, ou seja, dos sofrimentos e das aflições que a gente experimenta aqui no planeta Terra? Se os bons e os maus estão sofrendo, para que eu vou ser bom? Essa é a pergunta, em vocabulário direto. Né? Bom, aí vem a resposta. Olha, os bons chegam mais rápido ao alvo. O que é o alvo? O alvo é uma coisa progressiva. Primeira coisa, sair do sofrimento. Segunda, é chegar na perfeição. E tudo que está no meio do caminho. Então, os bons são aqueles que fazem isso mais rápido. Quanto menos imperfeito o espírito for, ou seja, quanto mais próximo da perfeição ele está, menos tormento sofrerá. Quanto mais imperfeito, mais tormento ele vai sentir. Aquele que não for invejoso, ciumento, avarento, ambicioso, não passará pelos tormentos. Por quê? Porque eles não estão indo na contramão das leis de Deus. Os espíritos impuros continuam indo na contramão das leis de Deus, portanto, o processo, né, é como você subir a escada rolante. Se você pega a escada rolante para subir, a escada rolante que está subindo, você vai rápido. Se você pega a escada rolante para subir, mas aquela que está descendo, você vai ter que vai levar um dia ali subindo, se conseguir, porque você está remando contra a maré. Né? E vai gastar todo o seu fluido vital tentando subir na escada rolante, não vai conseguir e vai ser só desespero um atrás do outro. Bom, isso é sobre as aflições. Algumas coisas que a gente quer falar. Primeiro, aflição ocorre por reação. Ninguém é aflito por decreto divino. Eu sou aflito e eu sofro porque eu coloquei o meu carro na contramão. Tá? Aliás, muito bonita essa frase aqui do Emmanuel, né? Quem fere o próximo efetivamente não sabe o que faz, porque ignora as leis de responsabilidade, né? Que estão dentro da lei de causa e efeito. É uma outra frase que está no Evangelho. Aquele que fere pela espada será ferido. Se eu estou indo na contramão, eu vou ter que ressarcir de alguma forma. Outra coisa para a gente olhar. Repetição dos mesmos erros, que a gente fica repetindo. Olha só. Volta 2000 anos atrás. Pilatos, sabendo que Jesus não fez nada de errado, não tem que pagar por nada, não tem que ir preso, não tem que sofrer, não tem que ser chicotado, nada disso, sabendo, ele tenta de várias formas remediar a situação.
Então ele dá, assim, usando um vocabulário bem moderno, ele dá várias chances a Jesus, né, ou a situação, para que a situação se reverta, porque o povo quer ver Jesus na cruz, né? Bom, aí o que acontece? Ele vai e faz uma... Você vê, para Barrabás era uma coisa tão óbvia que se você colocar lá... Para Barrabás não, desculpa. Para Pilatos é uma coisa tão óbvia que se você botar lá Jesus e Barrabás e perguntar para a população quem vive e quem vai para a cruz, para ele é óbvio que o pessoal vai escolher Barrabás na cruz. O que acontece? Não foi desse jeito. Aí eu pergunto assim, isso aí aconteceu porque um homem chamado Jesus ficou na frente de outro, um homem chamado Barrabás, e se deu esse evento? Não. Isso aconteceu por causa de uma psicosfera. Isso aí, toda vez que a gente faz algo errado, sabendo qual é o certo, eu estou assinando a minha sentença ali como Pilatos. E quantas vezes a gente não faz isso num ano, às vezes no mês, numa semana, às vezes no mesmo dia mais de uma vez, a gente faz escolhas erradas sabendo que elas estão erradas. Esse é que é o problema. A gente sabe que elas estão erradas, aí a gente está assinando como Pôncio Pilatos. Não vai dar boa coisa. Então, isso é um evento da história? É, mas é um evento da história de cada um de nós, da nossa psicosfera. A gente faz isso, ainda faz. Aqui um outro evento da história, as cruzadas, né? Onde você tem o representante de Deus, que é o Papa, convocando 60 milhões de seguidores de Jesus para irem até Jerusalém assassinarem todos os islamitas que lá estiverem. É o representante de Jesus na Terra, supostamente, né? Aquele que tem que trazer a mensagem de Jesus com amor, carinho, caridade, né? Espalhar, disseminar pelo planeta fora, e ele faz isso. Bom, será que a gente faz isso, cada um de nós? Será que esse evento foi um evento assim, foi um acidente de percurso, ou será que a psicosfera é essa? Será que a gente faz isso? Será que a gente, né? Esse cara fez isso, então vou lá matar você, ou então vou lá fazer contra você, ou então vou lá... isso é uma vingança, isso aqui é uma vingança, né? Olha só, isso daqui, tudo bem, é um evento da história, mas por que um evento desse porte toma forma? Porque é a psicosfera do planeta. É fácil tomar forma disso. Quantos de cruzada não tem até hoje, 2021? Um monte de cruzada. Coletiva e individual. Cada um de nós faz, países contra países fazem, grupos contra grupos fazem. Mais um evento da história aqui, ó. A Inquisição. O que é a Inquisição? Né? Eu vou te dizer o que você tem que pensar, o que você tem que seguir. Se você não fizer assim, a fogueira está ali te esperando. Né? É isso que é o conceito da Inquisição. Então, tem alguém que é pessoa física, né? São homens, dizendo para outros homens, para as pessoas, o que eles têm que fazer, o que eles têm que seguir. Se você não fizer, a fogueira. Será que a gente faz isso hoje ou será que foi um evento assim acidental que aconteceu na Espanha, na Inquisição? Não, é um evento de psicosfera. A gente faz isso hoje. Se você não fizer o que eu quero, você vai ver só o que vai acontecer. Aí vai lá, planeja para as coisas, né, para espetar a pessoa com a espada, para... deixa eu falar com fulano, que o fulano faz acontecer tal coisa que eu tenho interesse, porque se a pessoa não obedeceu o que eu quero... Isso é um evento de psicosfera. Não é um acidente de história. Nós estávamos lá fazendo essas três coisas aqui. E tem mais uma, que eu estou dando como exemplo, que nem se gosta de falar muito nessa coisa aqui. Mas olha só o que a gente é capaz de fazer. Não é o evento de uma pessoa de bigodinho que fez isso, não. É um evento de psicosfera. Você sozinho, com o bigodinho, você não faz isso aí. Você tem que ter milhões de espíritos fazendo isso, encarnados e desencarnados. Então é um evento de psicosfera. A gente faz isso até hoje? Faz. Na nossa vida pessoal, na nossa vida coletiva, quando eu falo coletiva, mais próximo, dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho, dentro dos nossos grupos que a gente frequenta, às vezes até dentro do centro espírita. Então, são eventos de psicosfera, não são eventos pessoais. Tudo isso aqui faz a gente sofrer. Até hoje, a gente está sofrendo porque um dia a gente foi lá e não escolheu Jesus para ser liberado, escolheu ele para ir para a cruz. Então, a gente está sofrendo até hoje. Então, é muito grande, é muito maior do que o que talvez a gente imagine a história das aflições.
né? Nós estamos no meio de uma psicosfera de pessoas como nós que estão na contramão e vão nos levar se a gente não se segurar. E aí nós vamos ser aflitos também, vamos continuar no sofrimento também. Uma terceira ideia em relação às aflições, a gente fica realimentando isso. Então, por exemplo, sabemos que apego aos bens materiais é uma coisa que pode nos levar a sofrer, pode levar, quando eu não consigo o que eu quero, quando eu não consigo comprar o carro do ano todo ano, quando eu não consigo comprar o último laptop, sei lá, smartphone, isso para a gente é uma coisa ruim. A gente acha que isso puxa, eu estou sofrendo porque eu não consegui comprar não sei o que lá. Então, esse apego aos bens materiais, ele tem um impacto muito grande nas nossas vidas, porque a gente ainda está muito sujeito à influência do plano material, né? E a gente fica repetindo isso. Nós sabemos, já vimos tantas pessoas morrer nessa vida, nenhuma das que morreu, o carro da pessoa continuou na garagem, o laptop continuou em cima da mesa, os bens que a pessoa tinha continuaram na casa dela, né? Outra coisa em relação a realimentar os sofrimentos, controlar a vida dos outros. Então, a gente fica fuçando ali em cima da vida dos outros e a nossa está correndo. John Lennon falava isso, né? Vida é o que acontece enquanto a gente está preocupado com a vida dos outros, né? É isso. Então, a gente fica realimentando, a gente fica ali naquele controle, tentando controlar a vida dos outros. E vai sofrendo, porque eu não estou corrigindo aquilo, né? Que eu tô que é necessário que eu corrija. Esse daqui, vítima de injustiça, nós achamos que somos vítimas de injustiça, nós não merecemos nada disso. Esse aqui eu vou passar um pouco rápido, porque o assunto justiça é uma coisa em si muito grande. A gente teria que levar mais uma outra vez para falar disso. Mas, de qualquer maneira, a gente tem essa ideia generalizada de que somos vítimas de injustiça. Isso é vitimização, isso não é responsabilidade. Se nós nos achamos vítimas de injustiça, eu estou na linha vermelha da vitimização, eu não estou na linha verde da responsabilidade. E aí Allan Kardec vai botar o dedinho no meio da ferida da história do sofrimento. Ele vai colocar na pergunta 909 isso aqui, ó. Poderia o homem sempre, pelos seus esforços, hein? Não está chamando de Salvador de fora, tá? Poderia sempre o homem, por seus esforços, vencer as suas más inclinações? Bom, aí vem a resposta. Sim, e fazendo esforços muito insignificantes. Bom, aí eu falei, não, agora peraí. Tem um erro de tradução aqui. Não é possível. Eu não aceito essa colocação. Eu estou certo, o livro está errado, né? Vamos ver uma outra tradução, que essa tradução está mal feita. Então, peguei outro livro, do Grupo Leão Denis, do Rio de Janeiro. Então, não fala esforços muito insignificantes, mas fala pequenos esforços. Eu falei, não, peraí. Tradução ruim, vamos pegar outra. Peguei o Herculano Pires. Pouco esforço. Eu falei assim, não. Vai saber do seguinte? Esses tradutores não estão com nada. Vai falar que é isso? Que é pouco insignificante, que dá para mudar. Vamos direto no francês. Que aí eu vou lá, né? Allan Kardec colocou o original. Está aqui o francês. O francês ele fala de fables et forte. A palavra forte é esforço, né? Fable quer dizer fraco, frágil, superficial. Então, nenhuma das traduções está errada. O que está errado é o leitor. Quando a gente lê isso, a gente fala, não dá para ser com poucos esforços. Isso é vitimização. Porque com responsabilidade dá. Dá para parar de sofrer, dá para parar de ser aflito? Dá, mas não com vitimização. Não tem ninguém que vai me fazer parar de sofrer, a não ser eu mesmo. Parar de bater a cabeça ou dar murro em ponta de faca, né? Então, tudo isso que a gente falou agora está centrado nas aflições. Agora vamos tentar falar um pouco de como sair delas. Que isso aqui é o melhor de tudo, né? Entrar nelas é fácil, né? Vamos tentar sair delas. Bom, o Espiritismo nos ensina conhecimento, conhecimento, conhecimento. O conhecimento da doutrina espírita ele está atrelado a um histórico, tá? E o histórico começa lá com a primeira revelação, a gente já tocou aqui, né, nesse ponto, onde Moisés vai trazer para um povo bárbaro os 10 mandamentos, e ele tem que entrar isso aí, ele tem que... A gente consegue entender, por causa da época em que isso aconteceu, ele tem que vir como um ditador. Olha, está aqui os 10 mandamentos, vocês não vão discutir. Ele tem que impor aquilo em cima e ajustar com as leis sociais, né, as leis disciplinares, como ele fez.
Mas ele vem, a princípio, usando a palavra bem moderna, ele vem como esse ditador, por assim dizer, porque senão a coisa não vai para frente, não sai. Então, ele tem esse tom ditatorial porque era necessário. Bom, aí vem Jesus. Segunda revelação, Jesus não vem como ditador, não vem como um impostor, nada disso. Jesus vem como conselheiro. Jesus vem dizer assim, olha, você fez lá adultério e tal, olha, eu não vou falar nada, mas eu vou te dar um conselho, não faça isso de novo, não. Vai embora, tocar sua vida, não faz isso de novo, não. Isso é um conselho. E assim todo o resto. Jesus vem como esse grande, esse gigantesco conselheiro das nossas vidas, né? Nos dizer, olha, deixa eu te dar um conselho. Claro, o meu livre-arbítrio faz com que eu ouça ou não ouça, mas ele aparece nesse aspecto de ser esse grande amigo conselheiro. Então, olha só, vamos voltar lá no nosso exemplo. Não pode matar. Quando Moisés coloca não pode matar, ele tem que colocar isso goela abaixo da população. É assim, não se discute. Imagina Moisés trazer os 10 mandamentos e falar, gente, vamos sentar aqui, fazer uma rodinha e discutir isso que eu trouxe lá de cima. Não vai dar certo. Ele tem que colocar a goela abaixo. Jesus, né? O que é para Jesus não pode matar? Ele vai falar, olha, não mata não, se eu fosse você eu não mataria. É o grande conselheiro. Mas olha só, Jesus fala dessa forma, né, por assim dizer, se eu fosse você não mataria, mas Allan Kardec que vem explicar por que com o Espiritismo. Por que? Ali está a explicação. Ah, mas agora é que eu entendi. Se eu matar lá na frente, eu vou desencarnar. Agora eu entendi todo o mecanismo. Sem entender é mais difícil de você seguir alguma coisa. Então, olha só, o Espiritismo vem trazer um conhecimento como a terceira revelação, ou digamos, a terceira camada de conhecimento. A primeira Moisés, a segunda Jesus e a terceira o Espiritismo, né? Pelas mãos de Allan Kardec. Mas ele vem nos dizer como que eu vou superar. Entendendo o que eu estou conhecendo. Puxa, agora eu entendi por que eu não posso matar. Porque quando Jesus falou, eu, se fosse você, não mataria, eu gostei do que ele falou, mas ficou meio assim, né? E quando Moisés impôs que eu não queria matar, nossa senhora, eu não gostei da ideia. Então, olha só como são 3 camadas e tem 3 leituras diferentes aqui. E aí vem o Kardec, uma das mensagens mais desafiantes, pelo menos foi para mim, quando eu comecei Espiritismo, há 20 e tantos anos atrás, onde ele chega e diz assim, olha, vocês têm que sofrer bem. Aí eu falei, peraí, como assim tem que sofrer bem? Não é sofrer bem de quantidade de sofrimento, é sofrer bem na qualidade do sofrimento. Sofrer, eu vou ter que sofrer, mas vou fazer, vou extrair o melhor possível imaginável como aprendizado para jamais ter que sofrer isso outra vez. E isso é sofrer bem, é aproveitar a oportunidade. Então ele fala isso, poucos sofrem bem, porque poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus. Então sofrer bem é assim, é quase como a primeira coisa a fazer para a gente sair do sofrimento. Por que eu estou sofrendo? Revoltar não adianta, revoltar é coisa de vitimização. Né? Por que eu estou sofrendo? Vamos entender, para e entende, isso é responsabilidade. O que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo? Eu já sofri desse jeito outras vezes? Há 20 anos eu passei por uma situação parecida. Espera aí, o que eu fiz há 20 anos que eu também fiz agora? Cadê o padrão? Tem alguma coisa aí que eu estou fazendo errado, já estou repetindo o meu erro. Isso é que é sofrer bem. Tá? E aí, né, vem Emmanuel, acho que fala isso aqui. Aflições e sofrimentos são mecanismos de progresso moral. Só que tem que saber usar. Para saber usar, tem que ter conhecimento que a gente viu aqui lá atrás. Conhecimento. Moisés, Jesus e Kardec. Bom, aí a gente vai falar um pouquinho sobre escolhas. Eu vou falar, por exemplo, isso daqui. Digamos, por exemplo, que uma última encarnação, até a última encarnação, eu bebi todas que podia. Nessa encarnação aqui, aí estou preparando a encarnação que vai chegar, que é essa daqui, eu falo assim, olha, não aguento mais beber, não aguento mais, chega, acabou essa história. Aí preparo uma encarnação bonitinha e tal, com assim, dizendo para mim mesmo, eu não vou beber, nessa encarnação vou lá, não vou beber nada, vou ser um bonitinho. Aí chega aqui, está indo tudo bem, tranquilo, maravilhoso. Num determinado ponto, eu sou convidado para ir numa festa, né?
E nessa festa, alguém traz e coloca na minha frente, na mesa onde eu estou sentado, o uísque mais caro do mundo, a garrafa de uísque mais cara do mundo, mais cobiçada, mais visada, e todo mundo sai da sala, não tem ninguém. Se eu tomar aquilo ali, ninguém vai ver, ninguém vai saber. E aí eu começo, você bota a mão na cabeça, esse uísque é cobiçado, nossa, eu sempre quis isso aqui, meu Deus do céu, eu queria tomar, mas nossa, olha o conflito, porque eu sei que não está certo. Então é assim, se eu já tivesse transcendido a dualidade, sobriedade, alcoolismo, eu olharia para a garrafa de uísque e falaria assim, gente, essa garrafa de uísque é a mais cobiçada do planeta. Tem uns colegas aqui que se eles virem essa garrafa, isso vai dar um desastre. Deixa eu tirar essa garrafa daqui e botar num lugar onde ninguém vai ver. Olha só, nem me ocorreu fazer a utilização daquilo ali para mim. Estou pensando nos outros. Quando eu chego nesse ponto, eu já transcendi a dualidade, né? Sobre alcoolismo e sobriedade. Olha outra coisa, por exemplo, digamos que até a encarnação passada eu fui um bandido de roubar tudo que estava na frente. Aí cansei. Aí estou preparando a encarnação que vem agora e falo, olha, não quero mais, não consigo, quero fazer uma encarnação bonita, honestidade 100% e tal. Aí maravilha. Estou aqui, de repente me vejo numa sala sozinha, alguém traz um bolo de notas assim de $100, digamos, 500 notas de $100. Se eu tirar 10 notinhas ali, ninguém vai notar a mínima diferença, porque no bolo em si você nem vai notar. Se eu tirar 20 notinhas ali e levar para casa, ninguém vai notar. Aí bota aquele bolo de notas ali na frente, eu começo a suar frio. Meu Deus do céu, se eu pegasse 10 notinhas dessa, eu podia fazer tanta coisa. Se eu pegar 20 notinhas, meu Deus do céu. Olha o conflito, olha o sofrimento, sofrendo comigo mesmo. Não tem ninguém em volta de mim. O que acontece se eu já tivesse passado por cima dessa dualidade, honestidade e desonestidade? Eu ia olhar para aquilo ali e falar assim, gente, isso daqui é muito dinheiro. A pessoa que perdeu isso aqui deve estar desesperada. Vamos procurar quem é e tentar devolver o dinheiro. A situação é a mesma. A garrafa de uísque está ali na frente. As notinhas de $100 estão ali na frente. Mas a escolha, a maneira de encarar é diferente. Então, a gente vai fazer as nossas escolhas baseado nas dualidades, porque o nosso mundo de provas e expiações sempre vai ser de dualidade. Eu sempre vou ser apresentado com as duas versões para provar comigo mesmo que eu vou fazer a minha escolha corretamente. Né? Assim que a gente supera. Né? Olha, eu estou aqui, eu posso roubar esse dinheiro ou posso não roubar. Qual que é o certo? O que Jesus faria? Ele não roubaria. Então tá, então vamos começar a não pensar que roubar é uma possibilidade, até uma hora que não é mais. E aí não tem sofrimento. Você pode botar a quantidade de dinheiro que você quiser na minha frente, que eu não vou sofrer. Você pode botar a fábrica inteira de cachaça lá, de bebida, que eu não vai me afetar, porque eu já passei por isso. E assim, todos os vícios contra todas as virtudes. Só estou dando 2 exemplos aqui para a gente trabalhar com a ideia, com o conceito. Bom, e como é que eu saio disso? Como é que eu saio dessas dualidades? Porque para a maioria de nós, por exemplo, honestidade e desonestidade ainda são opções. Né? Sobriedade e alcoolismo ainda são opções. Mas eu não quero mais ter a opção, por exemplo, de desonestidade. Como é que eu faço? Aí a gente vai entrar com uma analogia, porque a analogia é mais fácil, porque a gente tem mais influência no mundo material, e trabalhar com coisas materiais é mais fácil para a gente entender o conceito. Então, nós vamos pensar no Sol. Apesar do Sol a gente não colocar a mão nele e tal, mas é algo material que a gente vê lá em cima, né? A gente consegue se relacionar com ele como algo material. Aí eu não precisa responder, não, mas eu vou pedir para vocês pensarem. A que horas que está de noite no Sol? Pensa bem. Aqui fora, né, nas nossas casas, 6 horas da tarde, 7 horas da tarde está de noite. A que horas está de noite no Sol? Eu vou responder da seguinte forma: nunca. Mas se respondeu nunca, eu vou fazer a segunda pergunta. Por que nunca está de noite no Sol? Não precisa responder. Mas eu vou responder. Por que nunca está de noite no Sol? Porque o Sol é a fonte de toda luz. Não é porque o Sol é a fonte de 30% da luz, de um pouquinho de luz, não. O Sol
é a fonte de toda a luz. Tudo, 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 100%. Aí eu pergunto assim, quando é que eu vou estar em paz? Resposta, quando eu for a fonte de toda a paz. Não é quando dois homens engravatados sentarem numa mesa e assinarem 3 papéis, porque já fizemos isso 10 mil vezes na história e não resolveu. Quando que eu vou estar em paz? Quando eu for a fonte de toda a paz. Quando que eu vou ser tolerante? Quando eu for a fonte de toda a tolerância. Quando é que eu vou ser paciente? Quando eu for a fonte de toda a paciência. Né? Então, quando eu for a fonte de toda a tolerância, então já não existe mais a possibilidade da intolerância. Já passei por cima dessa dualidade. Né? Então, essa ideia da gente pensar que o Sol é a fonte de tudo, porque ele é o tudo que eu quero que ele seja, eu só vou ter vícios enquanto eu quiser ter. Quando eu for a fonte de uma certa virtude, o vício correspondente negativo daquela virtude não existe mais. Tá? Então, ser a fonte de todas as virtudes é a maneira, é onde eu tenho que chegar para superar as minhas aflições. À medida que eu for passando pelas dualidades, por exemplo, temos um exemplo aqui, honestidade e desonestidade. No início, a gente tem 50% de possibilidade dos dois. Depois começa assim, olha, realmente só tem 40% de possibilidade de ser desonesto e 60% de possibilidade de ser honesto. Eu estou trabalhando com a coisa. Vai chegar uma hora que é assim, 10% de possibilidade de ser desonesto e 90% de ser honesto. Mas ainda tem a possibilidade de ser desonesto. Vai chegar uma hora que você pode botar lá o que você quiser na minha frente, que eu não vou pegar, não vou roubar. E assim vai indo. Todos nós vamos passar por esse processo. Esse é o processo de aperfeiçoamento do ser humano. Todos nós vamos passar por isso. Então, para a gente fechar, 8 ideias para a gente fechar. Sofrimento é coisa do passado. Eu não preciso me reportar ao passado. Eu preciso só sofrer bem. Sofrer bem. Sofrer bem não é quantidade de sofrimento, é qualidade de sofrimento. Sem revolta e desânimo. Porque com revolta e desânimo é vitimização. Não estou aproveitando o sofrimento. Com revolta e desânimo, estou sofrendo mal. Não estou sofrendo bem. Né? Falamos aqui agora, somos a fonte de todos os nossos vícios e virtudes. Mas eu posso começar a fazer a coisa de tal forma que os vícios desaparecem da minha lista de escolhas. Uma maneira de a gente fazer isso é a gente se transformar nas situações difíceis e mais desafiantes, se transformar no Jesus minuto. Né? Puxa, estou aqui, nossa Senhora, e agora? O que Jesus faria? Se eu escolher o que Jesus não faria, eu estou assinando como Pôncio Pilatos. Mas eu tenho os elementos que o Espiritismo me dá para começar a fazer decisões melhores. A gente não está esperando que amanhã de manhã todo mundo acorde Jesus. Isso não existe. Mas o Espiritismo nos dá a base, os elementos que nos permitem, né, com os quais a gente vai trabalhar para nos refazermos. Número 5, muito importante. Vamos seguir Jesus, mas não vamos pedir para Jesus seguir a gente. Porque isso ele não vai fazer. Mas não vai mesmo. Pedir a Jesus para nos seguir é pedir para enterrar ele nos vícios que a gente pratica. Isso ele não vai fazer. Então, não adianta, Jesus, vem cá me ajudar, vem me seguir e tal, vem me seguir que eu vou fazer essa coisinha errada, eu vou precisar da sua proteção. Jamais. Tá? Outra coisa, eu coloco dessa forma aqui, o cérebro compra o que a mente vende. Todas as decisões de escolha não vêm do cérebro, não vêm das células, não vêm de nada disso. Vem do espírito. O que o espírito manda o cérebro fazer, ele faz. Se o espírito fala, olha, vai lá naquela pessoa lá e dá uma bolacha naquela pessoa. O cérebro só está obedecendo ordem. As células, os músculos só estão obedecendo ordem. Vai dar sofrimento? Ah, vai. Mas o culpado não é o cérebro. Você não pode botar a culpa em células. Isso aqui é muito importante, a humildade. Olha só, tem horas que a gente começa com os nossos erros e de tanto andar na contramão, a nossa vida vai degringolando, a gente vai ficando, vai adoecendo, as coisas vão dando errado, você fica doente, vai no médico, no segundo médico, no terceiro. Chega numa hora que a gente não sabe mais o que fazer. Acabou, esgotou todos os recursos. Aí a gente olha lá para cima e fala assim, Jesus me ajuda, Deus me ajuda. Bom, aí a gente pergunta assim,
aonde no Evangelho, me mostra a frase do Evangelho, de qualquer tradução, de qualquer versão, de qualquer segmento do cristianismo, me mostra onde no Evangelho Jesus diz assim, olha, tente de tudo, quando não funcionar, seja humilde, vai. Humildade vem acima de tudo. Se humildade é a última coisa que eu vou usar, definitivamente eu estou na contramão das coisas, porque o primeiro virou o último. Humildade é a base de tudo, não é a cartada final, não tem mais nada, deixa eu tirar o trunfo embaixo da manga, vou ser humilde. Não. Porque até eu chegar nesse ponto, haja sofrimento. E uma ideia final aqui, olha só. Para a gente atrofiar o nosso sofrimento, ou seja, para a gente sair desse sofrimento, nós devíamos ajudar quem sofre do mesmo mal. Por exemplo, olha só, se você é uma pessoa que teve uma doença muito grave, muito ruim, passou por uma situação muito difícil de saúde, por exemplo. Não sei, digamos aí, usando um termo moderno, Covid. Então, alguém teve Covid, ficou muito mal hospitalizado, à beira da morte, mas felizmente se recuperou, saiu, foi embora, está em casa. Essa pessoa, ela sofreu na pele, na carne. Ela é pós-graduada em sofrer por causa de Covid. Ela tem toda a experiência daquele sofrimento. Essa pessoa pode ajudar outros que estão nos hospitais na mesma situação, falando aí em termos práticos, nas últimas, nas camas, né? Precisando de um apoio, de alguma coisa assim. Isso vale para qualquer doença, vale para qualquer coisa. Porque, olha só, para ajudar o outro, né? Estamos falando em relação à saúde aqui, por exemplo. Para alguém ajudar o outro que está com uma doença complicada, ninguém melhor do que aquele que já teve a doença e passou por ela e superou. Nós estaríamos qualificados a trabalhar com o sofrimento dessa pessoa porque eu passei pelo meu próprio sofrimento, graduei, pós-graduei, ainda fiz PhD naquela situação. Né? E o que a gente faz normalmente? A gente se isola, a gente sai fora. Não quero nem ouvir falar disso aí. Nossa Senhora, eu passei por isso, pelo amor de Deus, e a gente se isola. Em vez de usar aquilo como recurso para ajudar as outras pessoas. Bom, tudo isso aí que a gente falou, sofrimentos e aflições, entrar em sofrimento e sair de sofrimento são processos longos. Entrar em sofrimento também demora. Porque você tem que insistir muito. Uma coisinha errada que você faz aqui ali, se nunca mais você fizer, passou. Sofri ali 5 minutinhos, você não vai nem lembrar que sofreu. Mas a incidência é que é o problema. Então demora muito para a gente chegar num ponto de sofrimento significativo. Também vai demorar muito para sair. A gente colocou aqui algumas formas que a gente pode utilizar para a gente sair e superar isso daí. Então, quem sabe essa nossa fala toda, falei demais, já falo rápido, né? Quem sabe essa nossa fala ajuda aí o pessoal um pouquinho, né? Algum comentário, alguma sugestão, questões, a gente está sempre à disposição aqui. Obrigado a todos aí pela participação. Excelente, Luiz. Muito bom. Uma visão diferenciada dos momentos que nós estamos passando, desafiadores, né? E com essa ideia e com essa compreensão e conhecimento de causa, dá uma esperança e fortalece a alma. A sua aula foi muito esclarecedora, muito oportuna. E eu peço que vocês fiquem à vontade de abrir o microfone se quiserem perguntar para o Luiz alguma dúvida ou mesmo algum acontecimento pessoal. Fiquem à vontade, o Luiz está aqui à disposição para nós explorarmos. Isso aí. Muito bom, Luiz. Formidável. Obrigado. Eu creio que está todo mundo satisfeito, felizes e satisfeitos, esclarecidos segundo as circunstâncias da vida, né? É isso aí. É interessante, Luiz, que você colocou como um dos itens tão importantes esse item da ajudar quem sofre, né? Ajude quem sofre, quem sofre,
sofre Isso. de uma forma tão de reversão às nossas próprias dores e tira a posição da vitimização. Eu Completamente. acredito que o caminho da vitimização é o caminho que mais afoga os corações, sabe? É onde fica mais difícil para a gente sair. Quanto mais a gente se vitima, né? Mais difícil a gente sair do Exatamente, negócio. exatamente. Eu lembro quando adolescente, eu assisti uma aula muito interessante onde o professor falava do ciúme. Ele dando uma aula sobre esse sentimento. Uhum. Que esse sentimento vem da inveja, vem do orgulho, vem da várias dos pecados capitais, né? Aí ele falando assim que quando a gente entra numa fossa, a gente deita e esconde a cara ainda, mas a hora que você levanta da fossa, a fossa mal cobre o seu pé. Essa, essa É, metáfora eu trouxe para a vida, porque quando realmente a gente está sofrendo, nós intensificamos o sofrimento baseado nessa vítima, nessa vitimização. A palavra vitimização ela é nova, ela é mais recente, está sendo mais usada recentemente, isso. porque realmente foi retratada no sofrimento a forma como nós agravamos o sofrimento, né? Agravamos a perspectiva ou o ponto de vista de onde nós estamos para o sofrimento em si, né? Isso. E o sofrimento ele nos obriga a ir no passado, lembrar a razão pela qual, né, isso está acontecendo. E aí Exatamente. a gente começa a viver no passado, em vez de viver, né, para recuperar o tempo perdido, por assim dizer, olhar para frente, não, a gente fica voltando lá no passado para remoer mazela. Exatamente. Ô, Luiz, tem um aspecto interessante que é inevitável a gente não comentar, com relação à perda de entes queridos. A perda que eu quero dizer assim, as surpresas. Um Uhum. exemplo, por exemplo, que eu posso passar para você, eu creio que todos nós temos um exemplo, mas agora, recentemente, quarta-feira, um amigo nosso, professor de psicologia, um espírita atuante no movimento espírita, desencarnou. E assim, surpresa para todo mundo. Uhum. Não estava com Covid, não teve assim aparentemente um motivo. E Sim. teve uma parada cardíaca e desencarnou. Então, esse sofrimento para a família, para as crianças, que agora são três filhas, uma adulta e duas pequenas, 12 anos, 10 anos de idade, o reajustamento psicológico. É. De onde vem essa aflição imposta ou proporcionada? Qual a razão desta aflição? Vou colocar assim, ainda não é um sofrimento, mas pode É ser uma um sofrimento. questão. Mas olha só, a relação das crianças, por exemplo, no caso, Aham, o esposo, esposa, seja lá o que for, qualquer relacionamento, com o ente que se foi, é uma relação que ela tem dois canais. Ela tem o canal material, né? Onde um abraço é importante, né? Uma intimidade é importante, mas ela tem o canal espiritual, né? O que acontece é que o canal espiritual ele afeta o nosso perispírito. Aí é aquela história que a gente falou lá no início. Se você vai no médico e fala, estou me sentindo mal, mas o que você tem? Não sei explicar onde é que é. Não é no corpo todo, é no lugar todo. Porque é no perispírito, entendeu? Então, quem está sentindo aquela vibração, aquela necessidade, é o perispírito. Com o entendimento espírita, com o estudo, conhecimento e tudo mais, a gente começa a entender o que está acontecendo. E a gente, claro, a falta do ente querido a gente vai ter, a gente vai chorar porque é normal, não tem a mínima, né, dúvida quanto a isso. Mas é o tal do sofrer bem, entendeu?
Não adianta, por exemplo, a gente perder um ente querido e o nosso sofrimento é ir lá para fora, na rua, olhar para cima e começar a exigir de Deus a resposta. Olha, por que você fez isso? Eu não mereço. Isso é revolta e vitimização. Isso é que a gente não pode fazer. Então, a gente desencarnou, alguém desencarnou, foi embora e tal. A gente faz uma oração todo dia, talvez mais de uma vez por dia, quem sabe, né? Nas horas que, por exemplo, você tem que tocar a sua vida. Então, no momento de um almoço, de uma janta, né? Concentra ali na sua comida, faz uma oração. Puxa, quero agradecer os anos todos que eu tive com essa pessoa aqui e tal. Vamos fazer a nossa refeição. E assim vai. A gente tem que a gente tem que se concentrar naquilo que foi bom com essa pessoa, naquilo que deixou saudade, né, com essa pessoa. A gente chora e a gente tem aflição por causa da saudade. Então nós temos que valorizar o que causou saudade. Será que causou saudade porque ele brigava comigo toda hora? Porque ela brigava comigo toda hora? Não, isso é irrelevante agora. Isso é irrelevante. Causou saudade porque, nossa, nós tivemos, né, tanta coisa bonita que a gente fez, tivemos filhos e tal. É nesse sentido que eu sofrer bem, entendeu? É aproveitar o sofrimento para não ter que sofrer mal sofrido outra vez. Assim Exato. que eu vejo. Nós poderíamos dizer também se o sofrimento, a aflição, ela é um reajuste de bússola, É? ou seja, assim, para a gente observar que direção que nós estamos tomando perante a nossa própria vida, seria um reajuste de bússola? O reajuste já é uma ação decidida, né? Esse sofrimento, ele talvez nos coloque na encruzilhada. E aí Hum, eu vou, bom, parei no stop sign, né? é. Agora, para que lado que eu vou, né? Eu posso continuar para o lado errado, mas eu estou tendo a oportunidade ali de compreender a situação e fazer uma escolha diferente da anterior, porque a anterior não foi uma boa escolha, desde que eu consiga entender que eu não fiz uma boa escolha. Por isso a necessidade do conhecimento, né? Então, ele tem esse tom de, né, de você ter uma oportunidade de refazer isso dentro da encarnação. Porque, olha só, imagina que cada vez que morresse uma pessoa que você gosta, você morresse junto. Aí vai para outra encarnação. Não, aquela pessoa morreu, faleceu ali, desencarnou e tal. Tá, eu estou tendo uma oportunidade de refazer. Puxa, estou arrependido porque durante tantos anos, né, eu, sei lá, impliquei com essa pessoa, não falei que amava essa pessoa, seja lá o que for que vai ter um significado para mim. Não podemos entender como que vai ter um peso para mim. Peso é vitimização. Vai ter um significado para mim. Puxa, né? Tantos anos que eu tive com essa pessoa, né? Eu não quero fazer isso de novo. Então, com as outras pessoas que estão aqui ainda com a gente, que são mais próximas, eu não vou incorrer nesse erro. Vou começar a fazer de forma diferente. Né? São processos de aprendizado sem ter que desencarnar e começar de novo. São oportunidades de progresso moral. Né? O que o Emmanuel fala, sofrimento e aflição é oportunidade de progresso moral. São mecanismos de progresso moral. Mecanismo de progresso moral. Muito bom. Então, quer dizer que Bem-aventurados os aflitos é uma proposta do Cristo consoladora ou eu não queria usar aquela palavra assim, de acomodação. Acomodado, não. Eu estava procurando outra palavra que significasse isso. Porque bem-aventurados os aflitos, se você não tiver cuidado e pegar a essência, o espírito da letra, você pode acomodar, pensando assim, não, eu estou bem, eu estou sofrendo, quer dizer que eu estou bem. Eu diria assim, bem-aventurados os aflitos, se você se fizer responsável pela sua aflição. Hum, Porque se você fizer outra pessoa responsável pela sua aflição, não tem bem-aventurança nenhuma aí. certo, Né? É certo. nesse sentido que o Cristo coloca. A gente tem que fazer a nossa parte. Exatamente, ativo, né? Ativo, proativo, Atividade, ativo, isso. proativo. Não posso ficar na passividade esperando vocês aí desfazerem o que vocês fizeram que me colocaram nessa situação. Não existe isso. Olha, só para a gente esclarecer, Luiz, em termos assim, o que significa essa a bem-aventurança, o que significa essa aflição,
um exemplo para a gente. Poderíamos dizer, eu vou traduzir em pergunta para você nos ajudar aí. Poderíamos dizer que aquela frase que a Madre Teresa de Calcutá, ao chegar na, no ashram, no lugar onde ela repousava, em Calcutá, e tinha lá uma frase, tenho sede. E ela, antes de ler esta frase, ela viu a situação do sofrimento. Aquela aflição é a aflição que Jesus está se referindo agora, porque foi uma aflição que ela tinha e que moveu nela atitude. Fez ela fez ela absorver, pelo menos em parte, responsabilidade por aquilo que vai se transformar em ação, em atitude. Porque ela podia ter ficado ali e falar, isso aí não tem nada a ver comigo não, deixa eu descansar aqui, deixa eu fazer meu soninho aqui, entendeu? E jamais ela fez isso. Como todos os outros grandes da história, você vê Gandhi, Chico Xavier e Luther King, e aí vai afora, né? E tantos outros. Ninguém se acomodou. Chico Xavier, é assim, Madre Teresa fala a mesma coisa. Você olha aquela pessoa pequenininha, magrelinha, aquele franzino que você tem até medo de cortar o dedo e a pessoa cair no chão, e idem Chico Xavier. Você vê a grandiosidade dessas pessoas, em termos de, né, tomar, em parte, pelo menos, a responsabilidade, porque elas vão tomar ação. Vitimização implica em não tem ação. Se tem ação, tem pelo menos em parte responsabilidade. Muito bom, muito bom. Quer dizer que diariamente nós temos esse convite. Essa aflição nos convida a prestar atenção onde é que nós podemos atuar e ser ativos, né? Isso. Para que a gente possa atender o item 8 que você colocou, ajudar a quem sofre. Isso, Se a gente não for tocado, não há essa atitude. Olha só, isso pode ser das formas mais assim estranhas possíveis. Digamos, por exemplo, que eu sou uma pessoa, vamos dar um chute aqui, extremamente, sei lá, agressiva. Apareceu uma pessoa na minha frente, eu agrido. Tá? É um caso bem extremo. Uma Certo. coisa assim, homem das cavernas, sabe? Você está rosnando para todo mundo que aparece na frente. Aí, de repente, você está num grupo ali, normalmente, está na sua, né? Alguém, você vê dentro do grupo, digamos aí, de umas 20 pessoas, um começa a agredir o outro a troco de nada. Eu tenho a opção de chegar para a pessoa que está agredindo e falar assim, peraí, não faz isso não, faz isso não, peraí. O cara não fez nada. É quase que incoerente eu fazer isso. Mas é porque eu tenho a experiência de saber o que é ser agressivo. Eu sei o que ele vai ter que lidar, com o que ele vai ter que lidar quando ele acabar de agredir o outro. Porque é isso que eu faço todo dia, 15 vezes por dia, você entendeu? Então, até nessas situações, a gente tem condição de ajudar. Mas eu tenho a experiência de ter passado por aquilo, apesar de ter sido ruim, né? Para poder ajudar essa pessoa. E tentar impedi-lo de agredir o outro. E eu não preciso explicar para o outro por que eu estou pedindo para ele não agredir. Porque eu sei porque eu sofro na pele por isso, por exemplo, e ele não. Eu sei que ele vai sofrer. E assim qualquer coisa. Impaciência, de vez em quando a gente tem que chegar para outra pessoa e falar, não fique impaciente, espera aí, vamos com calma. É a mesma coisa. A gente está qualificado a fazer esse tipo de trabalho porque nós somos intolerantes, impacientes, agressivos. Bota a relação de vícios todinhos aí. Ótimo, muito bom. Pessoal, nós ficamos muito agradecidos ao Luiz Lima, pela sua aula. Uma aula muito esclarecedora, abrangente, que abre parâmetros e esclarece a posição que nós nos encontramos atualmente. Momentos desafiadores, onde requer que tenhamos conhecimento para a gente superar, né? Para a gente não cair na tentação e complicar mais ainda a nossa existência, não é não? É verdade. Então, Luiz, nós ficamos muito felizes, muito, muito, muito mesmo, muito enriquecedora a sua aula, viu? Eu agradeço a oportunidade. E esperamos que a sua mensagem possa realmente trazer um conforto, uma esperança e promover o ser diante da vida,
Para nós encerrarmos, eu gostaria de deixar você à vontade para suas palavras finais e te pedir para você fazer a nossa prece de encerramento, se você Ótimo, desejar. Por favor. ótimo. Então, eu vou falar assim, uma imagem que para mim é muito significativa é o que a gente falou sobre o Sol. A que horas que está Uhum. de noite no Sol? Não está. Então, a gente tem que procurar chegar nesse ponto, em que a gente é a fonte de todas as nossas virtudes, né? Então, se tem uma pontinha de, sei lá, impaciência, intolerância, tudo bem, tem, mas ela precisa ser compreendida que existe e que existe uma outra possibilidade, que é não ter nada daquilo, é ser a fonte de toda a paciência, a fonte de toda a tolerância. Eu, para praticar, para ser essa fonte de toda a tolerância, eu tenho que me inserir num meio aonde vão aguçar a minha intolerância. Eu tenho que me inserir num meio aonde vai ser aguçada a minha impaciência. E assim vai. Então, se eu quero trabalhar com, eu quero acabar com a minha intolerância, eu quero ser pura e simplesmente tolerante a partir de hoje, eu tenho que procurar alguém, não é esperar alguém me procurar, eu tenho que ir procurar alguém que me torne intolerante. Esse alguém tem, a gente usa uma palavra horrível para isso, chama inimigo. Não é inimigo, é aquele que vai me ajudar a transcender as dualidades. Se eu quero trabalhar, que eu quero ser mais paciente, eu tenho que me colocar em situações com pessoas que me fazem impacientes, porque é assim que eu vou conseguir ser a fonte de todas as virtudes, apagar os vícios. Tá? Então, essa é a ideia final que eu queria deixar para todo mundo aí, né? Que cada um de nós leve aí tudo isso para o travesseiro para pensar à noite, né? Muito bom. E a gente vai então encerrando aqui, fazendo a nossa oração, vamos nos concentrando, agradecendo ao Mestre Jesus por mais essa oportunidade de trabalho, de estarmos todos juntos em comunhão, em Teu nome, Jesus, que os nossos mentores e guias pessoais de cada um de nós possam receber o nosso agradecimento pelo trabalho que nos proporcionaram, pela possibilidade que nos deram de fazer esse estudo, esse trabalho, e que possamos estar sempre conectados em espírito, como uma comunidade, uma coletividade, sob a batuta do Mestre Jesus. Agradecemos Jesus pela mensagem que nos trouxe, pela possibilidade que temos de trabalhar os nossos erros, através dos seus ensinamentos, daquilo que nos trouxe em pessoa, encarnado aqui no planeta há tantos anos atrás, e que possamos continuar sempre estudando, sempre aprendendo mais e praticando todos esses ensinamentos trazidos por Allan Kardec com o concurso dos espíritos superiores. Mais uma vez agradecemos Jesus, nossos mentores e guias. Que assim seja. Que assim seja, meu irmão. Muito obrigado, viu? Deus te abençoe. Obrigado a vocês todos aí.